Bom, quando a gente fala de um conceito conhecido como status social, a gente está falando de uma posição, da posição assumida dentro de um contexto de interação entre pessoas, grupos de indivíduos que convivem na sociedade. O exemplo mais fácil para você entender o conceito de status social são espécies de títulos que a gente tem, que a gente atribui aos indivíduos ou que a gente adquire de acordo com a nossa experiência, convivência, de acordo com as nossas relações sociais. Por exemplo, você está acostumado a me ver na escola ou agora aqui nas redes sociais, no YouTube, e você, se você me ver na rua, você vai falar, ó, aquele é meu professor, professor de sociologia. Então, professor é um status, professor, né, é algo que eu tenho enquanto indivíduo que vive na sociedade, uma ideia, algo que é atribuído a mim, uma posição que eu assumo dentro desse contexto, então, né, desse contexto social. Então, por exemplo, lá na escola, eu tenho o status de professor. Se você for meu aluno, você tem o status de aluno, o coordenador, ele tem status de coordenador, o diretor ou a diretora, né, o coordenador ou a coordenadora, o professor, a professora, o aluno e a aluna. Então, o exemplo pode estar relacionado a um título profissional ou a essa atribuição que os indivíduos, né, têm na sociedade. Lembrando que para a sociologia o status ele é algo que é construído, que pode ser adquirido ou pode ser atribuído. Então, professor, aluno, mulher, homem, trabalhador, né, pode ser um tipo de um status relacionado a algum gosto, como por exemplo as pessoas que gostam de rock se vestem, né, de uma determinada característica, fala que aquele indivíduo é um roqueiro. Então veja que o status ele é algo, né, uma espécie de posição assumida. Lembrando que o status ele pode ser conquistado, adquirido ou atribuído. Eu adquiri o status de professor estudando, né, trabalhando na área docente. Agora, além da aquisição do status, o status ele pode ser atribuído por diversas imposições sociais. Pode ser um rótulo ou algo relacionado a questões estéticas ou padrão de beleza, né? Pode ser alguma característica étnica, né? Que está relacionada à origem étnica. Por exemplo, antigamente era muito comum olhar para as pessoas asiáticas e falar assim, ah, seu japonês, isso é uma forma de você atribuir alguma ideia, um status social baseado em algumas características étnicas. Pode estar relacionado à orientação sexual, né? Lembrando que algumas formas de status social, elas podem também gerar, né, uma espécie de exclusão ou uma sensação de não pertencimento mais aos círculos sociais que as pessoas frequentam. Agora, além do status social, a gente vai olhar para um outro conceito que está intimamente ligado à ideia de status social. Bom, agora a gente fala do papel social. O papel ele está diretamente ligado ao status, porque o papel social é aquela espécie de expectativa que as pessoas têm em relação ao seu status. Então, se você tem o status de aluno, é esperado de você que você se comporte como um aluno. Se você tem status de professor, é esperado que você se comporte, né, como professor. Lembrando que esse papel social atribuído ao status, ele também é construído, né, sobre essas expectativas, o que a gente pode esperar de determinados status. Por exemplo, uma construção social clássica, né? Quando eu era criança eu ouvia a seguinte frase: homem não chora. Homem é status. A construção do homem, né? Da ideia de homem em sociedade. Agora, papel social é o não chora, porque não se espera de um homem que ele chore ou demonstre essas emoções. Essa visão bastante ultrapassada, essa visão mais tradicionalista, mais arcaica, hoje ela já mudou. Hoje não tem problema se um homem chorar, ele não vai ser discriminado. É claro que podem existir pessoas que ainda pensem assim ou que ainda atribuem tenham essa expectativa sobre o homem, assim como a mulher. A ideia de mulher era atribuído um conjunto de expectativas esperadas de uma mulher. A mulher, ela, né, tem que ser uma boa mãe, ela tem que ser, né, reprodutora, ela tem que cuidar de casa, ela tem que ser uma mulher que preza pelos bons costumes, e se ela não fizer isso, ela não cumpre com esse papel social dela. Da mesma maneira que quando você
né, vai se consultar com um médico, você espera que ele tenha todo um conjunto de conhecimentos básicos sobre medicina, sobre diversas questões relacionadas à saúde, de maneira que se um médico, alguém que é formado, que tem o status de médico, né, não sabe, por exemplo, coisas de anatomia básica, você nota uma discrepância, um abismo, uma assimetria entre o status e o papel social atribuído. Derrubei o negócio aqui, atribuído ao indivíduo, tá bom? Então, isso é a ideia de papel social. Por último, a gente fala sobre grupos sociais. E quando a gente pensa em grupos sociais, a gente está falando de grupos de 2 ou mais pessoas que costumam seguir as mesmas normas, os mesmos valores, possuem expectativas semelhantes. Os grupos sociais, eles pressupõem uma organização, né, uma comunicação, uma interação regular e, além de tudo, uma espécie de organização. Então, os grupos sociais, eles têm uma certa regularidade, uma certa durabilidade, eles são, né, persistentes. Então, a tua família, por exemplo, é um grupo social. A tua sala de aula no colégio, né, num determinado ciclo, no ensino médio, é um grupo social, né? O seu trabalho, as pessoas que você compartilha aí o seu dia a dia no seu trabalho, também constituem um grupo social. Veja, são grupos de indivíduos em ambientes onde certas normas, valores e expectativas estão de acordo. Então, numa sala, isso acontece numa sala de aula, numa família também, né? As interações são regulares e, acima de tudo, existe uma organização. O grupo social, ele pode ser primário quando os contatos sociais são primários, são mais próximos, mais íntimos, como a família. Ou, dependendo do grupo social, ele pode ser secundário, quando existem certas formalidades. No trabalho, por exemplo, é muito comum que exista uma certa formalidade entre chefes, gestores e diretores e subordinados. Então, aí a gente tem uma característica mais de grupo secundário. Existem também os grupos intermediários, onde a gente tem uma mistura dessas duas formas de contato social. Contatos sociais primários, contatos sociais secundários. É assim nos grupos sociais intermediários. Beleza?